Vamos para uma reflexão? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus provê livramento em nossas tentações. Precisamos entender primeiro que em nossas vidas iremos passar por duas situações. A primeira se chama tentação, e essa vem de encontro em nossos pontos fracos. O ponto fraco é mentir, para outros a bebida, para outros as imoralidades sexuais, para outras pessoas furtam, outras têm seu ponto fraco na prostituição, no adultério, na traição, né? E assim por diante, em tantas outras fraquezas que cada um de nós possuímos. Precisamos saber de uma coisa: a tentação não provém de Deus, porque Deus não tenta ninguém, assim como Ele também por ninguém é tentado, né? Porém, toda tentação na vida do ser humano é permitida por Deus. A tentação é permitida por Deus. Entendamos assim: o ímpio cai na tentação porque não tem fé suficiente para resisti-la. Já o servo de Cristo é provado, tentado com a permissão de Deus para ver como anda a sua fé e como anda a sua caminhada com Deus. Todas as tentações, então, são permitidas por Deus, são permissão de Deus na vida do verdadeiro cristão. Mas Deus diretamente jamais irá tentar alguém, porque tentação automaticamente está ligada ao pecado, né? Tendo isso como base, podemos dizer que o diabo, nosso adversário, quer ver a sua vida destruída, quer acabar com o seu casamento, com a sua família, com o seu emprego e com a sua vida moral, justamente usando dessa brecha legal, vamos dizer assim aqui entre aspas, né? Uma brecha legal. Já a segunda situação seria a aprovação. A aprovação, essa sim, vem diretamente de Deus e ela nos é lícita, é saudável passar pela aprovação. Quando Deus nos prova, Ele quer nos ver como anda a nossa fé, quer ver se estamos firmes diante dEle, se confiamos nele plenamente, se realmente estamos dispostos a suportar a pressão da prova. E por que Deus prova? Porque prova significa passar para um próximo nível. Vale lembrar aqui que a aprovação vem sobre a vida daquele que está servindo a Deus e não daquele que está no mundo servindo as coisas promíscuas e pecaminosas. A prova vem sobre a vida de alguém que está seguindo com Jesus, alguém que está servindo a Deus, justamente como vamos dizer aí, uma pessoa que está fazendo um curso, uma faculdade, por exemplo, né? Alguém que está cursando aí uma faculdade. A prova, ela é aplicada para todos aqueles que estão cursando, fazendo aí uma disciplina, né, na faculdade. O professor vai aplicar em algum momento a prova para atestar os conhecimentos do aluno. E assim Deus faz com seus servos também. Ele ensina através da Bíblia Sagrada, Ele nos mostra como devemos seguir, nós buscamos isso, e quando menos esperamos, Ele traz a prova para que possamos crescer na fé e na vida espiritual também. E a prova não tem nenhum intuito de nos fazer cair, como tem o pecado, a tentação, né? E sim de nos fazer crescer. O texto fala sobre a história de Israel, os livramentos que Deus deu ao povo no deserto e também as consequências que vieram sobre o povo. Em um só dia, a palavra diz que 23 mil pessoas morreram no deserto. Sabe por quê? Por causa da desobediência, da rebeldia contra Deus. Eles comiam do maná que caía do céu, eles foram protegidos do sol escaldante do dia por uma nuvem, né, que os acompanhava. Foram protegidos do frio intenso à noite por uma coluna de fogo. Durante a noite, essa coluna aquecia o povo. Mas a palavra diz que muitos deles não creram, eram rebeldes e tinham pensamentos maus, serviam a outros deuses. Eles comiam
e bebiam da providência de Deus e depois iam para a farra, eles iam para a idolatria e desprezavam a Deus e serviam outros deuses. Em resumo, eles não estavam aí 100% firmados com Deus. Mesmo vivendo os milagres, eles rejeitaram a Deus. Por isso, muitos pereceram no deserto. Isso serve para nós também. Será que nós temos rejeitado a Deus? Será que temos 100% fechado com Ele, né? Vai ficando aí a reflexão. A palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ora, só está de pé quem está com Deus, quem serve a Jesus, e não quem está no mundo e serve aos outros deuses. Esses já estão caídos e mortos espiritualmente. Aqueles que não servem a Deus, aqueles que estão servindo às vontades da carne, que não tem não tem um compromisso com Deus, não adora a Deus, não serve a Ele, ele já está um morto-vivo, né? Já está morto espiritualmente. Está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. O texto segue dizendo que não sobreveio tentação senão humana. Ou seja, a tentação citada não se trata de uma tentação direta do diabo, e sim de uma prova, uma provação. E isso neste texto específico, né? Porque diz que Deus não permitirá uma tentação, ou seja, uma provação maior do que a que nós, como cristãos, podemos suportar. Sabemos que Deus não tenta ninguém, porque ninguém pode tentá-lo também. E que a tentação é má e gera pecado em nós. Mas Deus permite que o homem ímpio seja instrumento, Ele pode permitir que o homem ímpio seja instrumento para tentar, né, vamos dizer, provar a vida de um servo, experimentando ele para ver até onde ele está disposto a suportar, né? O inimigo, ele nos coloca às vezes à prova para ver até onde nós estamos dispostos a aguentar a pressão. Sabendo que a tentação mencionada neste texto específico se trata de uma provação, está vindo da parte do homem, ou seja, o texto cita como tentação, se não humana, ou seja, é uma tentação que vem de origem do homem. Deus não deixará um servo seu ser provado além do que ele possa suportar, mas Deus permite que o seu servo seja provado até o limite de suas forças, e quando não estiver mais aguentando, já estiver lá no limite, Deus virá com socorro, com livramento para nós. Se formos provados e aprovados, passaremos para outro nível espiritual, subiremos mais um degrau na fé e nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Por isso, fique firme, vigie, para que a prova não seja um problema, mas sim enxergue isso como uma oportunidade de crescer espiritualmente, de mostrar para Deus que você está firme com Ele, de mostrar para Ele que você com certeza está dependendo dEle, né? E a certeza virá, pode ter certeza, a certeza de que a recompensa virá. E essa recompensa, por sua dedicação a Deus, virá em forma de fortalecimento, crescimento espiritual, crescimento da sua fé e da sua perseverança em Deus. Se você está no mundo, certamente quando sobrevir a tentação sobre você, você não resistirá. Por isso, muitos ainda não se chegaram aos pés de Jesus, porque estão presos em suas vontades, caem sempre em suas tentações, mesmo quando pensam em deixar o pecado, mas o inimigo é mais forte, por não estarem na presença de Deus, acabam caindo. Aí eu te digo, venha para Jesus, arrependa-se enquanto há tempo. Deus te chama hoje para estar debaixo de sua proteção, debaixo da sua graça. Vá ao encontro dele urgentemente, ainda hoje, porque Deus quer te livrar de todos os males, todas as afrontas do inimigo, e quando essas tentações, essas provas vierem, você estará firme na rocha chamada Jesus Cristo. Uma boa tarde e um abraço a todos.